a ideia aqui é fazer um resgate das discussões que a gente tem. Quem já está no ar faz tempo já está meio careca de saber das coisas, mas mostrar também um tanto do que a gente tem avançado dentro do GT de dados. Então, a gente acho que falou bastante do que a gente quer avançar, do que a gente começou a nível de discussão, né? E aí a gente começou a testar um pouco algumas coisas a nível de ferramenta como subsídio para a parte de governança, né? Então a gente traz essas diretrizes, né, onde a gente quer chegar, né, um padrão de metadado que a gente quer chegar, a gente entendendo o porquê que a gente quer chegar, né, tendo essa interface de a gente pode gerar um modelo de a partir disso, fazer leitura de dados, né? Só que a gente não consegue construir nada disso trabalhando com metadado na planilha, que era bastante o caso que a gente estava tendo, né? Especificamente dentro do jogo eleitoral, a gente ficou bastante tempo discutindo isso, tratando isso também de algumas formas, né? E até ia trazer um pouco alguns números, alguns indicadores, né? Mas basicamente dentro do projeto a gente eliminou cerca de 500 informações que estavam duplicadas. Tinha muito caso de... A gente ainda tem um monte de dado que não tem metadado nenhum, e a gente, de certa forma, acaba perdendo essa informação, que vira só um arquivo que a gente não consegue ligar com nada, a gente tem diferença de data, de uso, de como foi gerado, né, de linhagem. A gente perde a aplicação daquilo. Alguns a gente tem completo, ou tinha vários casos de que a gente tinha um nome de arquivo X e a gente tinha um metadado Y na planilha. Então, a gente tinha caso de metadado que estava isolado, metadado a gente não tinha o arquivo, não tinha o dado, então era só o registro, era só a etiqueta da roupa e faltava roupa, e a gente tinha roupa sem etiqueta. Então, assim, dentro essa salada, né, a gente tentou implementar, né, meios da gente deixar a planilha de lado, né, e guardar essas informações juntas. Então, o GeoPacket foi uma das formas de a gente trabalhar isso. Então, onde a gente, vários dos metadados que a gente tinha, né, estavam em planilhas, né, a gente trabalhou com cerca de 2.500 camadas, né, que estavam sob gestão de laboratório. Hoje, esses metadados já estão dentro do próprio arquivo. E com isso, a gente já consegue fazer uma leitura computacional, né, e não só a nível pessoal, de abrir a tabela ali, procurar, né, filtrar. Então, esses metadados já estão ou em formato do próprio QGIS ou então em XML. Então, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente consegue importar muito mais fácil para o GeoNode depois, a gente consegue trabalhar no banco melhor com esse tipo de informação. E, bom, eu trouxe esse caso aqui, que é algo que a gente começou a desenvolver, está numa versão super provisória ainda, a gente ainda tem bastante coisa para discutir e alimentando isso, mas a ideia é tornar um pouco mais simples o preenchimento de metadado, um pouco mais acessível, né, a gente conseguir padronizar algumas sessões. Então, às vezes era coisa que estava incompleta ou com uma escrita de categoria diferente, né? A gente tinha, às vezes, quem colocava a instituição, não colocava o nome do responsável, aqueles clássicos, um espaço a mais, que daí quando a gente está no Excel já vira 2, 3 informações diferentes. Então, a gente tentou sistematizar algumas coisas a partir de uma interface de preenchimento e outras informações que a gente também já consegue diretamente da leitura do arquivo, né? Então, quando você plota uma camada do QGIS, ele já vai fazer a leitura do sistema de referência que está, já vai fazer a leitura da extensão desse arquivo, né? Não precisa ficar lá, catar e registrar na planilha nem nada do tipo, né? Então, a ideia aqui é apresentar, a gente discutir um pouco isso. Pode não ser hoje a melhor forma, né, da gente preencher ainda os metadados, mas se a gente for comparar da maneira que a gente estava preenchendo antes, né, até a gente chegar numa forma que a gente veja que é ideal, né, até porque essas normas sempre estão sendo atualizadas, né, a ideia é a gente chegar mais próximo do interoperável, né, então a gente tendo um arquivo que é lido, né, computacionalmente dentro do GeoNode, dentro de banco, torna isso muito mais fácil. Então, vou passar aqui rapidinho para apresentar. Então, basicamente, o nome do arquivo, título, né? A gente começa a trazer as informações que estão lá no perfil MGB, mas também com base na ISO. E a gente fez com base do que a gente já tinha.
Então, dentro das próprias planilhas, muita coisa a gente tinha descrita lá. Por exemplo, tipos de arquivo. A gente não precisaria ter essa informação porque, por exemplo, o OpQGIS já vai fazer essa leitura. Mas por hora a gente decidiu colocar aqui ainda para ter esse resgate do que a gente já tinha. Então, resumo, né, esse tipo de informação, idioma, data de criação dos dados, URL, aqui a gente ainda vai melhorar também a descrição de cada campo, né, mas eu tenho uma informação que é, por exemplo, obtida, que é gerada com base em alguma norma, né, eu consigo colocar isso aqui. Aqui não é a ideia de, por exemplo, colocar um WMS, um WFS, né? Isso seria já uma conexão aqui a um URL do próprio dado. A gente está trabalhando aqui com palavras-chave ainda também, né? As categorias temáticas, que já é uma primeira forma da gente começar a agrupar os dados. Essas categorias também vêm dos padrões. E a gente já começa a melhorar algumas coisas. Então, o que cada um escrevia de um jeito, aqui fica escrito de uma forma só, né? A gente começa a testar um pouco melhor essa informação que é gerada. Informações de contato, e-mail, a parte de histórico, né, que seria um tanto da linhagem, parte de licença, né, que a gente estava conversando antes também. Então, a gente amava que, por enquanto, a gente só trouxe para cá todas as licenças que a gente estava ou debatendo ou que a gente encontrou nos dados que já estavam dentro do laboratório. Mas a grande questão é que, por exemplo, licença era algo que a gente não encontrou dentro dos metadados que a gente já tinha no laboratório. Não é algo que entrou nas discussões que a gente tinha antes. Então, tem muito arquivo que a gente sabe que às vezes não tem alguma restrição de compartilhamento, mas que na hora que foi criado, isso não foi um critério definido. Então, isso acaba, assim, criando A gente acabou se perguntando, né, de criar um direcionamento para esse tipo de arquivo, né? A gente tá conversando com a Marisa ali, né? De dados que não possuem restrição de compartilhamento, né? Que são gerados pelo LaGeAmbi. Como que a gente vai definir a licença desse dado, né? Se ele vai ser um dado que vai poder ser utilizado comercialmente, né? Se ele vai precisar ser citado. Então, essas coisas também a gente começa a discutir tanto dentro do GT, mas dentro de cada projeto, né? Porque cada um vai ter as especificidades, né? Dentro dessas camadas, dessas bases que a gente tratou, tinha dado socioeconomia, dado de biodiversidade, dado de estudo de geofísica, etc. Então, a gente trabalhava com uma diversidade muito grande de dados para a gente não conseguir direcionar melhor até a própria preenchimento de metadados, né? Aquele exemplo que a Silvana trouxe, por exemplo, do INCRA, né? Que para dados de geodésia, talvez já consiga estruturar um pouco melhor a linhagem, porque eu tenho um certo padrão ali do levantamento. Agora, quando eu tenho uma gama muito grande, né? Uma diversidade muito grande dentro desse levantamento do dado, né? Ou de processamento, já fica um pouco mais difícil. O importante é definir isso também no começo dos projetos, né? Muita coisa que a gente fez foi um resgate de coisas que já terminaram, né? A gente está com a gestão do dado, nem tudo está no metadado, então a gente parte para a definição das diretrizes, né? Do que fazer daqui para frente também, com toda a informação nova. Aqui na parte de restrição, então a gente também tem dados que ficam acessíveis hoje na intranet, mas são dados que dependem do término de um projeto ou que dependem de uma publicação. Então, a própria questão de trabalhar com banco de dados, a ideia é a gente mitigar um pouco essa preocupação, né? A gente conseguir dar os acessos para quem deve dentro de cada base de dados, né? De cada banco. Hoje a gente acaba deixando isso muito mais fácil de acabar acontecendo até um vazamento, de alguém baixar dentro do computador e acabar se perdendo essa informação. E a partir do banco já fica mais fácil trabalhar com esse tipo de restrição, e depois também que é aplicado dentro do GeoNode. E aí é isso, né? No final a gente vai trabalhar com um arquivo ou em XML, né, ou em QMD, e aí depois trabalhar isso dentro do QGIS. E essa informação, tendo dentro do dado, a gente consegue
por exemplo, a gente está trabalhando agora em cima de um catálogo de dados, não só de metadados. O Geonode é um catálogo, então eu consigo fazer busca ali, mas até um pouco do que a Silvana falou antes, né? Se eu coloco 3.000 camadas de informação dentro do Geonode, será que ele é a plataforma que fica mais acessível de encontrar uma determinada publicação? Sendo que eu não tenho ali uma linguagem muito acessível de eu ir lá para uma interface como um chat GPT, alguma coisa, e perguntar, preciso de uma informação assim, assim, assado, de tal área, né? Hoje a gente ainda não consegue trabalhar isso dentro da estrutura do Geonode. Mas a gente tendo isso bem compilado dentro de um banco com metadado, a gente consegue também criar outros mecanismos, né, outros modelos a partir disso, né, e por que não gerar também outros catálogos, outros meios de conseguir consumir essa informação. Então, basicamente, isso é uma parte do que a gente tem trabalhado, né, mesmo que a gente tem discutido dentro do GT. Uma outra parte é a própria questão da qualidade das informações, que a gente começou a conversar hoje. Existem esses padrões, né, de qualidade, que a gente também quer entender um pouco melhor para direcionar no começo dos projetos. Então, se eu estou fazendo um levantamento de campo, eu vou ter alguns critérios, né? Mas também do que a gente consegue trabalhar dentro desses dados que já foram levantados, né? O que os metadados vão dizer para mim sobre a qualidade desse arquivo, né? Como é que eu faço uma leitura de completude dessa informação, né? Como é que eu leio a qualidade de um conjunto de dados? Então, essa parte de duplicidade de arquivos, de ausência de metadados, anos de publicação, às vezes a informação que já é antiga, já tem alguma coisa nova, erro de topologia que seja, então tudo isso a gente está tentando mapear, né, e criar soluções para isso que sejam mais automatizadas também, né, a gente tem uma leitura para esses dados, enfim, de fontes variáveis, de metodologias variáveis, estabelecer esses critérios, né, então a gente conseguir avaliar esse dado, independente da temática que ele seja, para a gente conseguir compor não só uma ideia, mas uma ideia de qualidade, né, que de fato se muda alguma normativa daqui a um tempo, se a gente vai trabalhar com alguma outra plataforma, se a gente vai trabalhar com outro padrão de dados, com uma outra temática, a gente consegue amarrar tudo isso, né, sem precisar fazendo esses resgates, sem precisar procurar em planilha, sem perder informação, e com segurança de tudo que a gente está gerando, tanto questão de qualidade, mas também questão de acesso. Pessoal, não sei se alguém tem alguma dúvida. A ideia era, tipo, mostrar, assim, a ponta do iceberg da discussão, né? Claro que a ideia também é a gente não ter um grande... A gente se esforçar muito para vamos fazer ferramenta, vamos fazer coisa. A ideia é a gente aproveitar o que já tem. Então, seja de estudo, seja de outras plataformas, seja de modelos, seja de artigos, né, publicações. Mas também tentar aportar um pouco do que os projetos têm produzidos já para esse tipo de padrão, né? Então, a gente está meio que arrumando as coisas enquanto o trem está correndo trilho, né? Então, a gente tenta, tipo, vamos estabelecer melhor os critérios, né? Vamos trabalhar melhor as coisas, mas pelo menos ter algumas coisas nesse meio que a gente consiga ir preparando esses dados até a gente consolidar a própria política de dados, né, e como trabalhar isso dentro dos dados espaciais, que está sendo hoje a principal discussão nossa. Bom, uma das coisas que a gente tem que fazer, que a Silvana comentou, é justamente tentar trazer isso para dentro do nosso digital. Então, é bem importante que a gente consiga jogar isso para dentro do GitLab, enfim. E hoje, assim, a minha dúvida... Hoje você gera os metadados e você gera um arquivo, é isso? Você gera um arquivo que você joga dentro do GitLab, né? A ideia depois é a gente gravar esses dados, essa aplicação, fazer isso direto em banco? Isso. Entendi. Não, porque daí a gente tem que ter a preocupação de acesso. Sim, é uma possibilidade, né? Não, beleza. É só para eu entender, assim, porque daí a gente tem que fazer algo que a gente também tem que... Porque a gente não coloca nem direto no banco, né? Como a gente ainda está
dentro da estrutura da intranet, na verdade. Perfeito. Aí já tem a proteção, né? Você tem que ter autenticação para poder colocar essa informação lá. Não, beleza. Mas no banco ainda não. Acho que as pessoas querem ir embora, né? Não penso forte. Fechamos? Fechamos. Todo mundo. Esse é todo manual atualmente, né? Oi? Esse questionário é preenchido todo mundo de forma manual. Sim. E a criação dele foi baseada no MGB? Sim. Sim. Fosse uma simplificação das informações básicas do MGB. Isso. E outras informações básicas, daí que é o que ele vai consultar direto do GeoPackage, né? Que é sistema de referência, por exemplo, outras informações assim, ele vai fazer. E de forma automática. Ainda não, mas vai. Isso. Porque ainda a ideia é a gente aplicar, né, gerar o arquivo e aplicar no GeoPackage, né? Então, quando ele aplica as outras informações, ele vai puxar de lá. A ideia é depois implementar isso, por exemplo, no banco, já fazer essa leitura mais direto, né? Assim, mais um mecanismo e não um painel, né? Algo como está agora, assim. A gente trocou uma ideia sobre isso. Mas a ideia é que seja um entregável do Geoeleitoral. Esse aqui. Não seria um plus. Seja Pro próximo, né? Implementar, mas para o próximo. Exatamente. Essa é a ideia. E a própria questão de, tipo, automatizar algumas coisas, né? Por exemplo, a questão da linhagem, que a professora Silvana trouxe, né? Aqui a gente partiu do mais geral, né? Do mais básico para todo tipo de projeto, todo tipo de base. Até a gente estava discutindo, né? Que não necessariamente isso aqui vai se aplicar também só para dado espacial. Várias informações aqui de metadados que estão sendo levantadas, eu consigo depois, por exemplo, a gente cria, transforma isso para um Darwin Corta, passa isso para outros padrões de metadados, para outro tipo de informação também. Né? Então, é passado básico, e aí vai ter um projeto que tem uma metodologia muito semelhante com a da geodésia. A gente vem, né, parte dessa base e implementa critérios definidos para preencher a linhagem, né? A gente já parte de uma base pré-automatizada, digamos assim, né, pré-definida. Fechou, galera. Obrigada a todo mundo. Adriano. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá, gente?